Fala, meu povo, tudo firmeza com vocês? Gente, eu estou hoje aqui com o Helder... Fofoqueiro divino. Fofoqueiro? Não, porque ele dizia o sobrenome do cara, né? Eu conheço o Helder como Helder. Eu nunca descobri o sobrenome. O Helder Souza. O Helder Souza. O Helder Souza é um grande amigo meu, assim, faz muito tempo, da resenha. E só que é daqui de Macau, né? Você nasceu em Macau, né? Macauense. Só que o Helder tá atualmente morando no Guarujá, certeza? E aí o Helder, assim, uma vez por ano ele vem em Macau, e aí a gente aproveita que ele vem. E ele veio nesse período, né, de início de ano, aí o cara planeja um monte de coisa, aí eu pensando em voltar pro meu canal. Aí quando o Helder tá vindo, eu falei assim, é agora. Né? Quem segue aí há um tempo sabe que eu tinha um quadro que eu chamava de Papo Reto, né? Convidava alguém assim, aleatório, claro, assim, serve de Deus, né? Pra mim conversar, amigos, amizade e tal, pra gente trocar ideias, saber como é que a pessoa, a visão e como é que a pessoa conheceu o Cristo. Eu gosto demais dessas histórias. E aí, assim, nada melhor pra fazer isso hoje com o Helder. O Helder, não precisa de formalidade não, você sabe, né? Comigo a gente tá. E aí, mas me fala aí, né? Você se apresentou há pouco tempo agora como o Helder, como é? Fofoqueiro divino. Não, vamos deixar isso um pouquinho para frente. O Helder hoje está atualmente no Guarujá e está na igreja. Qual é a igreja que você está hoje? Ministério Deus de Aliança com Cristo, do nosso pastor Tiago. Deus da Aliança com Cristo? Deus de Aliança. De Aliança. Meu Deus, eu entendi errado aqui. Deus de Aliança com Cristo, que é lá na cidade do Guarujá mesmo, né? Local. Isso. Eu conheci o Helder, na verdade, na Presbiteriana Independente, que é a igreja que eu tô, né? E é interessante, olha, porque, de verdade, isso aqui eu nunca contei. Ou já contei, não lembro também. Toda vez que eu me encontro com o Helder, me vem, não é demagogia não, me vem a memória quando eu cheguei na IPI. Por quê? Assim, não que as outras pessoas, todo mundo me recebeu bem. Na verdade, foi um diferencial muito grande. Todo mundo me recebeu bem, todo mundo me acolheu. Principalmente o nosso pastor querido na época, Zé Wilson, que daqui a pouco, não sei se cabe a gente, daqui a pouco a gente ligar pra ele. Vamos ligar. Ele dorme tarde. Ele dorme tarde. Você não sabe, né? Mas a gente tá gravando isso aqui agora, são 10h20 da noite. Porque aí, meu amigo, correria, o Helder tá aqui. Faz umas turnês aí de visita, sabe? E aí eu digo, se você não tiver problema, a gente se encontra de noite. Mas liga já. E aí... Liga já. Liga já. O Helder Max e seus mercados. Liga já. E aí, assim, o que eu ia dizer, né? Além de José Wilson, o Helder foi uma pessoa que eu me senti, e eu não conhecia ele, eu conheci quando eu cheguei na IPI, né? Eu me senti muito, muito acolhido. E aí o diferencial, porque eu lembro que já tinha um Ministério de Louvor, e aí depois de um tempo, eu entrei no Louvor, né? E eu lembro até hoje, a gente tava lá reunido, e a primeira pergunta, você era o líder na época, e a primeira pergunta que você fez, né? O que é que ele fez chegar até aqui? Não sei se você lembra disso. Eu lembro. Assim, todo mundo olhava pra mim, claro que, como eu vou repetir, todo mundo me acolheu. Mas eu me senti um pouco, assim, com receio dos demais, porque o olhar que eu tinha não era que eles estavam com receio mesmo. E é natural, porque chegou uma pessoa nova, tá entrando no Ministério de Louvor com pouco tempo. E aí é um receio, né? E aí a sua pergunta foi, o que é que lhe trouxe até aqui, né? Por que é que você resolveu ficar aqui? E eu, muito sincero, falei assim, não, é porque é perto de casa. Porque na época eu morava na Alcanote, e aí eu era da Bom Retiro, que hoje é Bom Refúgio, né, aqui em Macau. Era da Bom Retiro, pastor Francinaldo. Aí, enfim, o Netinho, guitarrista, também era da Bom Retiro comigo, começou a me convidar para conhecer a IPI, Cacau era líder de jovens. E aí, o Netinho que hoje é pastor também, né? Hoje, inclusive, eu vi um vídeo dele trazendo uma mensagem muito boa. E aí eu comecei a visitar porque justamente era perto, assim, perto no sentido da igreja que eu me identifiquei, né? Porque tinha outras igrejas mais perto, inclusive na própria Alcanote, né? Mas eu não podia jamais dizer, como muitas pessoas falam, não, porque Deus me enviou. Porque Deus, eu disse, não, porque foi perto. 9 anos depois eu virei pastor da igreja. 9 não, amigo. Foi 9 anos depois. Mas esse resiste. Então, no caso, foi gerado uma criança. Não, assim, para você ver como o nosso pensamento é em relação ao plano de Deus, né? Que o meu pensamento muito limitado
já que é uma igreja perto, que eu me identifiquei e gostei, vou para lá. O pensamento de Deus, que é muito à frente da gente, era você que acha que é por isso, né? Mas tinha um plano maior. Hoje eu não estou mais como pastor da IPI de Macau, mas estou como pastor de um projeto de plantação que pertence à IPI de Macau. Tudo isso para dizer que o Éder me acolheu de uma maneira que eu me senti assim, mais em casa. E aí, quando eu morei na Canorte, o Éder também morou na Canorte, aí pronto, a gente foi vizinho, aí fazia resenha. Tem um vídeo, sopa. tem um vídeo que eu acho que dá pra me postar, que eu acho que eu tenho, a gente gravando para a nossa alegria. Para a nossa alegria, que éramos magos nessa época. Foi há uns 20 quilos atrás. E a gente gravou, não, era o auge para a nossa alegria. Era eu, tu e Joseano, né? Josivan, eu, você e Josivan, a gente fez essa releitura. Eu acho que ainda tá no meu Facebook. Eu tenho Facebook ainda, no movimento não, mas eu deixo lá porque eu gosto de pegar as fotos antigas, coisas antigas. Mas e aí, Weller? Me fala um pouco aí, como é que começou essa... Como é que foi essa transição, né? Como é que foi essa chegada lá e a ideia de criar o Fofoqueiro Divino? Fala pra gente um pouquinho isso aí. Assim, minha transição pra lá foi, eu posso falar pra você, Max, foi totalmente Deus, cara. Eu tava morando aqui na Coab, como você sabe, né? Na Alcanorte, no caso. E as portas não se abriam pra mim aqui. Mas sendo que na região tava rolando serviço. Porque você já trabalhava com empresa, né? Com isso. Essas empresas terceirizadas. Aham. E foi quando Deus, não sei se você vai acreditar, mas o que eu vou falar foi aquilo que eu vivi e vivo, né? Um irmão foi usado pra gente, pra mim e pra minha esposa, e falou assim: vocês vão para uma terra que vocês não conhecem, lá eu serei continuarei sendo o seu Senhor e seu Pai. E não foi nem coisa de mês, não foi. Menos de um mês. Menos de um mês. Caramba. A gente fui morar em Cubatão, lá em São Paulo, e fui para passar 3 meses. E com um mês fechado lá em Cubatão, eu chamei minha esposa para ir comigo para lá. Mas era também passar só 15 dias. Uhum. Era apenas um tempo comigo lá, que eu ia ter folga de campo. E depois de 3 meses eu vinha voltar novamente para Macau, Rio Grande do Norte. Mas nossos planos não são os planos de Deus, né? Até então eu pensei que ia ser apenas 3 meses. E eu passei 1 ano e 3 meses em uma empresa só. Nessa mesma empresa, que era para passar 3 meses nela. Dessa cidade. Nessa cidade. Certo. Mas porém, nesse intervalo aí desse 1 ano e 3 meses, com 1 mês eu já fui morar no Guarujá, onde eu moro hoje. E minha esposa foi para lá, eu chamei ela para morar numa casa. Primeiro fui para casa do primo dela, no caso. E assim a gente sabe que a gente ir numa casa de alguém durante uma semana é uma coisa. Mas quando começa a passar os dias, a gente começa a ser tem que tomar seu rumo, porque você não faz parte daquela família, daquela casa. É 2 coisas, cunhado e sogra, né? A gente tem limite, tem limite. Mas, né, Aninha, não é com você não que eu tô dizendo isso, viu? Eu tô falando também. assim. Também, né? Falando assim, a gente tem. Tem um humorista que diz assim, é igual peixe fora da geladeira. Né? Você aguenta uma semana, depois começa a estragar. Então eu disse, não, vamos alugar uma casa, quando você quiser ir embora, você vai embora. Sei que a gente alugou essa casa e Deus, como também tinha falado que ia nos abençoar, a gente, em menos de 1 mês, a gente conquistou tudo dentro de uma casa sem comprar nada. Caramba! Absolutamente nada. Como Deus falou, se Deus falou, Ele cumpre. E agora, eu sou bem sincero, tem muitas coisas que Deus não fala, o homem acredita e quebra a cara. Peça confirmação a Deus. Porque às vezes a gente quer tanto um negócio, na emoção, e a gente quer colocar Deus no nosso projeto, né? Aí a gente se empolga achando que Deus está, mas a gente não, na verdade, não convidou Ele nos planos, né? Eu tô ouvindo isso aqui de Welder, apesar de conhecer há muito tempo, mas eu tô ouvindo pela primeira vez, né? Porque depois quando ele saiu de Macau, quando a gente se vê, e aí tudo bem, e fazer resenha. Mas é bom que eu tô ouvindo junto com vocês essa história. E quando passou esse 1 ano e 3 meses, Júlia achou que era o momento de voltar para cá. Mas em nenhum momento Deus falou ao meu coração de regressar. Não que eu tenho raiva da cidade, deixar bem claro. Claro que não. Mas quando Deus falou que nos arrancaria desse lugar, eu entendi. Voltar para cá. E a pessoa tem paz, né? Quando é Deus. E você não teve essa paz de voltar para cá, passeio. Ver família, ver amigos, sorrir bastante uns com os outros. E quando ela foi para um círculo de oração, mais uma vez, Deus entrando novamente em movimento para dizer que não era o momento.
ele falou bem claro: mulher, desarruma as malas, porque eu te arranquei daquela terra, tu voltarás lá para buscar os teus. Que no caso tem ficado as minhas enteadas, o filho dela também tem ficado aqui também. E então. E aí eu lembro, depois foi todo mundo para lá, né? Foi todo mundo para lá, como assim Deus falou, né? Através de vida de muitas pessoas. É bom, é muito massa viver na dependência de Deus, porque é justamente isso, assim. A gente vai vendo o plano de Deus e vai se encaixando, né? Não adianta a gente se precipitar, como diz Eclesiastes, acha tudo no tempo certo. O tempo é determinado, né? Existe um tempo determinado para. Então já estava determinado por Deus. E é isso, quando Deus determina, a gente só tem que... as peças vão se encaixando e a gente vai em obediência, né? E a gente sabe assim, a palavra é muito fácil, a gente pregar sobre o amor é fácil, mas será que realmente nós temos o amor que nós pregamos? E falar sobre amor, eu queria falar a respeito sobre fé. A gente fala que a gente tem fé, mas será que a gente tem fé mesmo? Eu digo com experiência própria, não estou falando dos outros, estou falando algo relatando que eu vivi, que você entendeu? viveu. E foi um momento na qual acabou o serviço, recebi uma quantia muito boa da empresa. Deus falou que não era o momento de voltar, mas porém, da onde tira, que não se coloca de volta, vai acabando, é isso? Então, comecei a comprar as coisas, gastar o dinheiro e nada, surgindo novos empregos. Mas só que eu estava com fé ainda, mas a minha fé estava na minha conta bancária. E quando eu fui olhar, depois de muito tempo, o valor que eu tinha lá, eu não entenderia mais nem para voltar para casa. Isso é coisa que nem meus familiares sabem. Nem meu, nem da minha esposa. Porque tudo que a gente viveu lá, teve coisas que a gente viveu no Guarujá que ninguém passava para cá. Porque a gente começou a viver totalmente dependente de Deus. Sim. Porque se Deus falou que Ele vai te ajudar, que Ele vai estar com você, Ele vai estar com você, não se preocupe. Por mais que pra gente possa ser impossível, quem vai te ajudar, Deus está no controle. Porque quem sustentou o profeta foi uma viúva pobre. E às vezes, talvez se fosse fosse comigo, eu acharia só, vai vir uma viúva aí cheia da grana, mas não. Deus, ele age da forma que a gente menos espera. Deus começou a usar pessoas para nos abençoar, sem que a gente fosse pedir. Bater nossa porta, Deus mandou vir deixar aqui, entendeu? E a gente não fazia ligação, mãe, ou pai, ou sogra, estamos precisando. E a gente viveu totalmente dependente de Deus. Por quê? Porque Deus nos levou para um lugar distante, longe de pessoas que a gente amava e conhecia que poderia ajudar. Porque muitas vezes, Marcos, a gente está perto de pessoas e a gente começa a dizer que, em vez de colocar Deus que usou a pessoa, foi fulano que me ajudou. Mas se não é a mão de Deus, se não é Deus tocando no coração do homem, não tem que ajudar o outro não, Marcos. Exatamente, isso é muito bom que é isso. Eu passei 4 anos de Natal, né? Eu me casei, fui morar em Natal. E aí foi os 4 anos de universidade, né? E é exatamente isso aí mesmo, assim, de pessoas que a gente passou a conhecer somente lá, pessoas que a gente não conhecia e que chegavam junto e era coisa de Deus, assim, porque em momento nenhum. Então a frase, em momento nenhum a gente saía relatando o que estava passando, né? Então a frase que eu ouvi muito isso no Natal, eu guardei até hoje, né? Um determinado pastor chegou pra mim e aí ele trouxe uma oferta, né? Assim, foi lá na minha casa, eu estava em casa sozinho nesse dia. E aí eu, claro, com todo receio, porque a gente às vezes, né, assim, homem, esquente não, né, e tal, e ele olhou assim bem sério pra mim. Precisando, esquente não. Mas a vontade assim, me dê, pai. Mas, tem mais! mas aí ele olhou pra mim bem sério e falou assim, você acha que quem mandou isso aqui pra você foi o diabo? Se é uma coisa boa, quem tá mandando é Deus, rapaz, não é o diabo não. Aí eu disse, bom, desculpa aí, tá bem pesado, né? Esculachar, né? Mas isso ficou na minha cabeça, porque tipo, Deus está cuidando, né? E a gente fica nessa história naquele receio, não, irmão, é bênção. Sabe assim, se você tá realmente, Deus sabe o que você tá passando. E você jamais, Deus levanta pessoas que você jamais imaginaria, que você nem tem profundidade e conhecimento. Só pode ser Deus, né? Fora os detalhes. Mas, olha, a história do personagem. A história do personagem... Chegou em que momento nessa fase aí? Eu já fazia vídeo, né? Em algumas outras plataformas aí... Mas era vídeo reflexivo? Não, era só comédia. Não, só comédia Sim. mesmo, nada de pornografia, por ser cristão, né?
E foi quando... Não, é porque, só um adendo, eu sou comediante e trabalho com palhaço, né? É que as pessoas fazem muito essa ligação da comédia com o escrachado, né? Uhum. E na verdade não é, né? Acontece que a maioria, eu acho que, e a maioria, bota a maioria nisso, dos comediantes, apelam demais, né? Para o escrachado, para a palavra de baixo calão, para poder tornar engraçado. Religião. Inclusive quando fala em religião, a gente vê a ofensa, enfim. Aí a gente pode sim trabalhar com humor saudável, humor inteligente. E o humor, como você faz, sem encher o saco, né? O humor que traz a reflexão. Que aí é o barato e o massa da arte, é isso, né? A arte é que traz a reflexão além do entretenimento. Porque tem gente que acha que arte é só entretenimento. Não, amigo, a arte faz pensar, né? Certeza. Quem de nós nunca assistiu um filme ou ouviu uma música que quando terminou a gente ficou assim, repassando momentos e momentos, até dias, pensando na mensagem que aquela música trouxe, ou que aquele filme, ou que aquela série trouxe. Então, é isso aí, você já fazia, porque na verdade, eu não lembro do comecinho, porque quando eu vejo que, quando começou a aparecer pra mim, já era o personagem, né, o fofoqueiro divino. Mas você já fazia antes, mas quando você morava aqui não, já foi lá. Não, foi lá. Sim. A gente começou lá com uma brincadeira com a Beatriz, né, a minha neta. Ela quis fazer um vídeo lá, eu fiz um com ela, numa plataforma. E ali eu comecei a ver outros vídeos e assim, eu queria uma possibilidade de poder ministrar a palavra de Deus aos corações. Aí o que foi que Deus fez comigo? Eu sempre fui um cara assim, que fui muito brincalhão, mesmo antes de ser crente. Então assim, Deus ele usa o que você tem para o reino, tá entendendo? Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer comédia para querer alcançar na plataforma lá que tinha que ter 500 seguidores para começar a fazer live. Aí eu comecei, sabe, seguir o pessoal, tal, eu quero abrir live, eu quero pregar a palavra nessa plataforma. Quando eu comecei, ganhei os 500 seguidores, aí eu comecei a fazer live. Mas quem via meus vídeos achava que ia ter comédia, mas ia ter palavra, era um momento só de isca, entendeu? A ponte, né? A ponte. Isso. Aí o que aconteceu? A mulher Thiago Silva postou repostou um vídeo meu no Instagram. Sim. Aí eu indo trabalhar e chegando muitos seguidores pra mim e eu sem entender nada. Porque às vezes assim, o seu conteúdo é bom, o seu é bom. O que está faltando é só uma ponte e às vezes de uma pessoa que tem uma fama, uma visibilidade, né, maior para te ajudar, para te impulsionar. E foi isso que aconteceu, né? E eu alcancei uma quantidade boa de seguidores, mas meu plano não era ter tantos seguidores nessa plataforma. Era apenas levar a palavra, uma oportunidade, porque eu vi muitas pessoas fazer live de muitas coisas, de palavra e tal, e sempre foi o meu pontapé inicial não querer aproximação, assim, as pessoas que vissem a live fosse crente. Sim. Por quê? Eu usava sempre coisas que ia bloquear certas pessoas. Era tanto que na live eu via o nome lá. Entrou o presbítero fulano e tal, entrou o pastor tal, ele só entrava e saía por quê? Porque ele tem um choque de personalidade. Ia estar lá uma pessoa de boné. É hábito também, né? Entendeu? Não tem aquele hábito, isso. Não faz parte da liturgia deles. Não, até do ciclo também, né? De boné, camiseta, regata. Sim. Então assim, teve pessoas que ficavam na live porque é esse cara que eu quero ouvir porque ele parece comigo. É isso, tem que entendeu? Se identificou, entendeu? Cara, ficou lá e tal. E foi quando depois comecei a postar outras coisas. E foi quando o Tiro Lipa, ele postou um vídeo meu Isso aí eu lembro, isso aí eu vi, eu cheguei a ver. No Instagram. E isso me deu um estalo. Em que? Muitas pessoas que eram amigos, que me acompanhavam distante, mas porque alguém famoso repostou, manda pra mim um vídeo que ele postou, tal, não sei o que, isso. Não é nem manda um vídeo teu, manda um vídeo que ele postou. E assim, já falei em outro podcast, né? Falei num podcast que fala que é a mesma coisa. Tem pessoas, Max, que ele não vai te ajudar. Ele vai querer pegar carona. Exatamente. Entendeu? E isso foi o que aconteceu. Muitas pessoas achou porque ele postou um vídeo meu, ia viralizar meu conteúdo, então eu ia poder ajudar as pessoas que estavam chegando agora. Tá entendendo? Eu sei exatamente como é. Mas o que aconteceu comigo foi algo que Deus falou comigo. E eu falei com Deus. Eu disse, Deus,
eu não quero ser conhecido apenas pela comédia, eu quero conhecido Sim. pela tua palavra. E ali eu fui no banheiro, né? Essa oração foi feita no banheiro. A minha esposa não sabia o que eu tinha orado. E depois de 3 dias, eu acho que foi isso aí, 3 dias, eu estava passando e ela me chamou. E ela foi o canal que Deus usou para a minha vida. E foi que ela disse assim: Welder, eu posso falar uma coisa para vocês? Pode. Por que você não pega o seu lado comédia e introduz a palavra? Agora imagina um quebra-cabeça que fica na cabeça do cara aqui. Imaginando, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Tá, peraí, deixa eu só dividir. Então, agora eu tô começando a... Porque eu não peguei... Você sabe que o Instagram às vezes entrega, às vezes não entrega, né? Eu lembro do vídeo com o Tirulipa. Mas antes do vídeo... Nesse vídeo com o Tirulipa pra trás, ainda não tinha um personagem. Não tinha um personagem. Ah, então é. Aí Então, foi realmente... daí... Pronto, entendi. Porque eu achava que já tinha. Não. Então eu cheguei a ver alguns vídeos sim, então. É porque o personagem fica tão forte na cabeça que a gente acha que sempre foi o personagem, né? O personagem veio depois. Depois. E aí com esse discernimento de Júlia, né? Uhum. Sim. Aí foi quando eu comecei a estudar como eu ia fazer. E eu assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? E eu comecei a estudar um pouco a palavra. Aí eu lembrei, né? Lembrei da Coab. Lembrei de algumas pessoas. Sobre a fofoca. Meu Deus, como é que eu vou introduzir isso No aqui? interior tem, né? Não? No interior tem. Não é que São Paulo não tenha, tem também, Não, tem mas muito. É porque, né? mas é porque o interior é diferente, porque o interior acaba senta na calçada para Na calçada. apoiar. Cidade grande acaba não. Dependendo do lugar, você não faz isso, né? Toda rua em cidade pequena tem uma câmera. Quem é a câmera? É uma IVA, né? E fica só passando. Todinho. Olha, essa daí dá pra ver todo mundo. Você chega, onde é que mora fulano? Fulano mora ali, mas ele tá não, porque saiu, porque essa hora ele tá não sei aonde e só volta, sabe a vida do cabo todo. Até o RG fala, se pedir. Então, Max, aí eu comecei a mesclar, né? A querer mesclar. E a primeira vez que eu fiz o vídeo, que foi a respeito sobre a viúva, né? A qual ela perde seu marido e tem seus 2 filhos que vai ser carregado para ser escravo. Sim. E ali eu fiz como se fosse um vizinho escutando tudo que estava acontecendo na casa dela. Que eu acho essa pegada muito massa. E ali era um personagem que ainda não tinha um fofoqueiro divino ainda. Mas como surgiu essa primeira fofoca, aí veio essa desejo, né? Sobre o fofoqueiro divino. Por quê? O que é um fofoqueiro? Ele fala a vida dos outros. O que é que o personagem faz? Ele fala As passagens bíblicas. as passagens bíblicas Da linguagem de hoje. da linguagem de hoje. E assim, muitas pessoas já... É um fofoqueiro que veio para o bem, né? Para o bem. E muitas pessoas já falaram com o meu pastor a respeito sobre meus vídeos que eu faço. Mas assim, que sentido? Né? Criticando? Criticando. Oh, meu Jesus do céu. Porque assim, você viu já a gente estava conversando, né? E ele falou assim: Welder, muitas pessoas vêm falar sobre os seus vídeos. E me perguntaram assim: você já viu o vídeo que o Welder está fazendo? Eu disse: já. E o que é que o senhor falou para ele? Eu falei: continue. Porque ele está evangelizando. Coisa que você não está fazendo. Né? Que é o grande lance. Quando é uma fofoca de verdade, olha como é interessante isso. O cara compartilha nos grupos, né? A pessoa sai, tá sabendo e tal. Aí você pega a palavra de Deus, não é a mesma empolgação, não é a mesma coisa, né? Aí o cara acha ruim, né? A pessoa acha ruim, porque tem alguém evangelizando através de um vídeo de humor. Você não tá assim incentivando a fofoca, até tá. A fofoca benção, né? Da expansão da palavra. E o que é legal é essa atualização que você faz também do contexto, né? Porque se eu chegar aqui e contar a história, a passagem bíblica tal, talvez não aproxime tanto quem está ouvindo, porque depende muito da forma que você vai falar também. Mas a forma que você fala, que é uma atualização da linguagem, e mais nordestina, né? Porque é a sua raiz, aí fica muito interessante. E aí também o que eu queria também entender, como é que é essa visão, porque você está lá no Guarujá, longe do Nordeste, mas traz um personagem nordestino. E aí eu não sei se, porque do começo, a gente que é daqui, quando vê, tem uma aproximação, né? Você tem aproximação com os seus vídeos, mas o pessoal de lá, o público de lá, talvez tenha um distanciamento do personagem, né? Ou não? Não. Lá é bem aceito, né? Não só como eu posto na rede social, existem outros estados também que assistem. E o bom de tudo é o feedback que eu recebo. Uhum. Tem pessoas que param
Irmão, por favor, não para. Sim. Irmão, sabe por quê? Outras pessoas falam assim, meu irmão, não para por quê? Até os meus filhos, ele entende a palavra que você introduz. E o propósito é esse. É levar a palavra de forma criativa e que alcance a todos. Porque se a gente levar a palavra de uma forma pesada, como muitos gostam de falar, eu não alcanço a todos. Inclusive a gente gravou um vídeo que já está lá no Instagram. Vou voltar o arroba aqui para você depois dar uma olhada lá. E tem uma pessoa que comentou exatamente isso, né? Uma pessoa que era aqui de Macau e viu e comentou exatamente isso. Que achou interessante a forma de comunicar através do vídeo de humor, né? E quando a gente começou a fazer o suspense, algumas pessoas aqui de Macau que não conheciam ainda achou que ia ser um vídeo meramente de humor, né? Mas depois ele entendeu e essa pegada aí, assim, muito, muito, muito bom mesmo. Olha, eu devia ter começado com essa pergunta, porque é a pergunta que eu gosto de fazer quando eu gosto de conversar com as pessoas. Para mim, a conversa, o que puxa quando você traz uma conversa com um cristão, que eu gosto de saber, assim, é como as pessoas conheceram a Cristo. Eu amo sentar, eu passo a noite todinha sentado lá de alguém que vai me contar como conhecer Jesus, que as histórias das pessoas que conhecem Cristo são totalmente diferentes umas com as outras e todas elas são impressionantes e impactantes. Cada um conhece Cristo de uma maneira diferente, de uma forma diferente. E eu queria saber da sua. Eu sei um pouquinho do seu passado. Fala baixo. Mas a gente não vai aqui exaltar o seu passado. A gente quer saber como você chegou até Cristo. Como eu cheguei até Cristo, né? Primeiro eu me converti quando criança. Sim, criança, quantos anos aí? Tinha 8 anos de idade. Certo. Mas era família? Levou pra igreja? Não, eu fui o primeiro cristão da família. Sim, legal. Culto de rua, como muitas pessoas gostam de fazer. Um culto de rua na rua Caicó, onde eu morava com a minha avó. E ali eu estava jogando bola aí na hora do apelo. Eu larguei tudo, entrei na casa da minha avó, lembro como hoje. Jogando bola? Jogando bola. Peguei um calção, uma camisa do meu avô, que foi a primeira camisa que eu peguei, grande. E fui lá e aceitei o Senhor. E com o decorrer do tempo, ali eu fui, né, doutrinado. Mas eu me afastei desse caminho do Senhor. Foi no período... Esse período de afastamento foi quanto tempo depois, assim, mais ou menos? Eu acho que com 15 anos de idade. Certo. Aí eu vim pra Coab, me afastei, né? E eu comecei a me envolver com álcool. Depois com droga, com maconha e o loló. E eu comecei... Que é muito em alta, né? Você fala, hoje a gente mal escuta falar do loló, né? Mas há um tempo atrás era, meu amigo... Era só no... Eu era criança e eu saía catando no lixo os pratos para vender para quem fazia loló, que era para ganhar trocado por videogame. Então eu queria se incentivar de alguma maneira, né? Pois eu pegar esses frascos, ver se tinha para cheirar. Olha, eu era o que te promovia, o que levava o frasco. Então você ajudou também. Tá vendo aí, indiretamente. E então eu comecei a me aprofundar, né? De uma certa forma eu comecei a me aprofundar. E foi quando eu conheci a minha esposa, Júlia, né? E ela também era afastada dos caminhos do Senhor, porém ninguém sabia que ela não sabia que eu era afastado, então pouco eu sabia que ela também era afastada. Tô rindo porque é muito engraçado isso, né? Assim, essa junção, dois desviados, sem saber que era. Aí foi quando eu fui trabalhar, conheci ela, a gente então namorou, mas ficamos amigos e eu fui trabalhar em Birigui, lembra como hoje? Birigui São Paulo. São Paulo. Tá. E ali eu tava no meu auge de profundeza mesmo, ali eu tava bebendo todo dia. E assim, a minha felicidade era o quê? Era sentar na mesa de um bar, colocar um engradado embaixo e ver ele cheio e, se possível, a mais. Tá entendendo? E foi quando eu menos imaginei, foi quando eu menos esperei, né? Foi quando a minha amiga na época, minha namorada, né, a minha esposa hoje, que ela foi assim, eu tô pensando em fazer uma coisa, mas eu tô com medo. Eu falei, é o quê? Voltar. Acho que eu tô querendo voltar para os caminhos do Senhor e estou com medo de te perder. E foi quando ela também descobriu que eu era afastado dos caminhos do Senhor. Foi nessa hora que você descobriu que ela era, foi nessa hora que você disse que era. Positivo. E eu falei para ela o seguinte, ó, eu também sou afastado dos caminhos do Senhor. A única coisa que eu peço para você é que ore por mim. Mas também vou falar uma coisa para você. Nunca coloque nada e ninguém na frente de Deus. Se eu tiver que ser seu, eu serei seu.
Mas se eu não tiver que ser seu, Deus vai preparar uma pessoa para a sua vida. E ela continuou, aceitou o Senhor, ela continuou orando por mim, enquanto isso eu estava lá no Birigui, enchendo a cara e... Loló. Essa distância de ela se converter não, voltar, né? Até você voltar foi mais ou menos quanto tempo que passou? Eu acho que foi uns 2 meses, Max. Ah, ela sofrendo, né? Só ligava de madrugada. Tem gente sofrendo aí há anos, então passou 2 meses aí. E foi quando eu fui para uma festa, toda vida que eu falo isso, eu lembro como se fosse nesse mesmo dia. Eu estava numa festa em Birigui, o nome das festas lá era Rainha do Rodeio, né? E ali eu não tinha bebido, não tinha cheirado loló. Tava sóbrio, pelo incrível que pareça, eu estava sóbrio. E quando eu cheguei na festa lá, quando a gente colocou o pé na festa, ela entrou ali, houve uma confusão com pessoas do nosso lado. Quem ela estava, no caso? Quem? Júlia? Não, Júlia estava aqui. Sim, tá. Tava com os amigos. E foi confusão com pessoas que não eram nem amigo nosso. E foi nesse exato momento que Deus falou comigo. Eu me vi e Deus falou assim no meu coração: aí que é o caminho certo, é aí que você quer ficar. Foi quando, sabe, deu aquele balde de água fria. Sai daí. Aí não tem lugar mais não. E eu lembro que voltando um pouco, eu lembro que eu recebi uma profecia que falava assim: Deus manda te dizer, quando você menos esperar, é o momento que você vai voltar. E realmente foi. Porque foi no momento que eu estava mais profundo mesmo, assim, na bebida, em tudo, sabe? Me larguei bastante, por estar longe da minha cidade, longe dos meus familiares, né? Rede de apoio zero. Rede de apoio zero. Aí. Mas sempre eu tinha aquele momento de comunhão com Deus. Chegava mesmo bêbado, embriagado ali, dobrava meu joelho e minha oração era só uma. A gente sempre tem um temor, né, cara? Porque a gente sabe que está errado. A gente sabe que está errado. O cara que conhece Deus, conhece a Cristo, ele pode até se afastar, mas a visão de mundo dele não é mais a mesma, né, cara? Não é mesmo. Então, e eu olhava assim, Max, no alojamento estava todo mundo dormindo, né? Quando eu chegava. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e disse: Deus, me dá força, eu sei que eu estou errado. E foi nessa madrugada que Deus me despertou pela madrugada, como se fosse minha última oportunidade de servir ao Senhor. Sabe, eu quero que você imagine assim: você fez uma coisa bastante errada, você tem que fugir, ou você foge ou você morre. Você vai ter que se entregar para não morrer. Sim. E foi assim que eu me despertei. Eu me despertei já chorando e liguei para ela assim: ó, Júlia, ora por mim que eu quero citar o Senhor. E ela foi assim: Helder, não brinca com isso não, que você está brincando com um negócio sério. Você está bêbado. Eu não estou bêbado não. Tomé. E foi quando ela disse: não brinca com isso não, porque você está brincando com isso. Não, nem bebi não. Ora por mim. E ali eu continuei chorando, ela orou, eu confessei ao Senhor. E quando foi no outro dia de manhã, né? E a gente no alojamento, cada um tem os seus afazeres. Sim. E por não ter ligado para ela, ela tinha o contato do finado irmão Dedé, Aldeísio, que morava aqui na Coab, irmão de Tião. Sim. E ela ligou para ele, preocupado, né? Achando que eu estava bebendo já. Que ele estava lá, né? Ele estava lá nessa época, trabalhando comigo lá. E ela ligou para ele assim: Dedé, pode ser para beber? Ele disse: não. Ele está aqui porque no alojamento, cada um de sua tarefa, hoje é o dia dele lavar a louça e tal. E ela foi assim: chama ele para ir para a igreja hoje. E pelo incrível que pareça, não foi ele que fez o convite, mas foi eu que fiz o convite a ele. Quando ele chegou na cozinha, eu estava lá, e quando eu olhei para ele, eu falei assim: Dedé, tem uma igreja aqui do lado, bora pro culto hoje. Sabe o que é você olhar a pessoa com um olhar de espanto e fazer assim? Vocês combinaram, né? A mente sabe assim: nossa, você... Só pra ele dizer que você combinou com o Júlio, né? Nossa, isso é mentira, você não pode partir dele. Porque ele viu quem eu estava sendo lá no alojamento, né? E foi quando a gente foi para a igreja à noite, e vai ter citado o Senhor. E eu já contei até esse testemunho lá na Presbiteriana. E eu lembro a minha roupa que eu estava. Eu estava com a calça jeans, skatista balão, tênis skatista, a camisa vermelha, olha, isso aqui é vinho. E um piercing na orelha. E o culto todo havia um homem que olhava para mim. Estava lá no altar. E eu me escondendo, eu estava ficando já envergonhado, porque eu achei assim: acho que é por causa do piercing, né? Esse cara, vou tirar aqui. Ah, vou tirar não.
Mas era o pastor da época? Não era o pastor lá não. Era uma pessoa que estava no alto. Mas quem era o pastor nesse período aí? Você lembra não? Mas isso aqui foi em Birigui. Sim, tá. Em Birigui. Você falou presbiteriano, eu confundi com a daqui. E quando estava lá, né? O pastor chamou e deu oportunidade, que era o pregador da pra noite. ele. Era o pregador da noite. Eita, já prevejo. E ele começou a pregar, ministrava e a mão dele estava apontando para tudo que era canto, mas o olhar dele estava, sabe? Para a minha vida. E foi quando ele mandou levantar um jovem de camisa vermelha. Esse é comigo. O cara passou todo isso olhando para mim. E ali eu me levantei e ele disse: é você mesmo. Eu lembro ainda as palavras que o Senhor usou ele e falou. Pensas tu que eu não vi? Quando tu chegava na hora, a sua oração era só uma: Deus, me dá força. E para ter uma ideia, que é Deus falando com você, você fazia somente oração, se ajoelhava, olhava para um lado para o outro, todo mundo dormindo. Mas existia um que não dorme. Aquela força que você pediu, é incrível, né? Foi o Senhor que te deu. Apenas guarda essa força e continue a caminhar. É muito massa. Porque geralmente são coisas, quando é real, que só a gente sabe, né? Só a gente sabe. Eu tenho muitas experiências nesse sentido aí. E eu sou sincero assim, né? Eu não acreditava em profecias. Lógico que hoje, não somente hoje, mas muito tempo atrás, sempre existiu gente que queria ser usado por Deus. E força a barra, né? E força a barra, porque conhece sua vida, justamente, quer contar alguma coisa dizendo que é Deus e não ou é. Às vezes não conhece, mas tenta jogar aleatoriamente, né? Às vezes que serve para todo mundo, a profecia para todo mundo. Serve para todo mundo, e aí o cara, comigo. E o cara, quando está em busca de ouvir, eu estou falando de uma experiência também, porque eu tive essa fase na minha vida, porque quando eu me converti em outro contexto, né? E aí tinha fase da minha vida que eu queria ouvir. Então não importa o que fosse, eu queria que Deus falasse comigo. E aí o cara tá pregando e às vezes você fica assim, será que essa foi pra mim? O que você quer? E tem muita gente que erradamente, justamente, se coloca nesse lugar e não funciona, né? Mas assim, por outro lado, e aí eu tive muitas experiências e tenho até hoje essas experiências, e a gente sabe quando é Deus. Né? Deus não chega a arde o coração. Né? É diferente, cara. Você não encontra essa maneira, o que você sente, você não sente em nenhum outro lugar nessa vida. Então e Deus não gera dúvida, né? Tenha convicção. Porque não é somente pelo que a pessoa disse, porque a pessoa geralmente, e isso eu já testemunhei várias vezes, de dizer coisa que só você sabe, isso é uma coisa. Mas junto com o que a pessoa está dizendo, vem o que você sente na hora. Que aí é o que é o diferencial, que não é puramente a emoção por si só. Certeza. A emoção faz parte, nós somos seres humanos dotados de emoção, a gente se emociona, isso faz parte, mas não é a emoção por si só. Vem uma atmosfera, uma presença, não dá para descrever. Não dá para descrever. Se você não está sentindo, o negócio é sentir. Não dá, cara. Então assim, isso é massa demais. Aí, isso foi em que ano mais ou menos? Mas você tava com quantos anos da manhã? Lembra assim, não? Acho que eu tava com uns 20 e poucos anos. Quando eu lhe conheci, já tinha quanto tempo você voltou assim? Eu lhe conheci em 2019, eu me converti em 2006. Eu vim para a IPI em 2009, eu tinha 19 anos. Já faz o quê? Uns 5 anos. Mas assim, sim. Quando eu me converti e cheguei aqui, eu tive também meus altos e baixos, né? Sim, então, sabe, entendi. Me afastei quando eu cheguei aqui por um período. E nessa época eu era o pastor Zé Wilson, né? Pronto, que é o mesmo que eu conheci lá, né? Que a gente vai ligar para ele daqui a pouco. E assim, foi um pastor que ele nos ensinou bastante. E foi quando... Principalmente o acolhimento, cara. Ah, certeza. Principalmente, olha, porque eu tive uma fase da minha vida que eu realmente errei, né? Só que quando a gente erra, a gente espera ser acolhido de uma maneira que as escrituras falam, que como cristão deve acolher as pessoas em amor, em atenção, e não foi isso que eu encontrei, como eu encontrei Zé Wilson. Ele foi o diferencial. É tanto que eu já liguei para ele e converso com ele de vez em quando, e eu sempre digo a ele, olha, eu sou muito grato porque o seu acolhimento fez com que eu continuasse.
E ele gosta sempre de falar assim, rapaz, quando você chegou lá, eu lembro, você era cheio de carrapicho. Ele fala a mesma coisa comigo. Ele fala a mesma coisa comigo. Ele tem essas tiradas assim, mas é boa demais. Mas aí, quando você voltou pra cá, você ainda não foi pra IPI. Você foi pra outra igreja ainda ou você, quando Não, voltou, a gente foi direto pra Presbiteriana, né? E assim... Que já era Zé Wilson. Já era Zé Wilson. E ali eu tive um deslize, né? Você participou da banda, como era? Inimigos do Demo? Você participou dessa banda, não? Não. Não, porque tem uma banda lá, era Hermes, era Léo, tá ligado? Não. Os caras fizeram uma banda, mas Inimigos do Demo, ó. Tem inimigo da HP, né? Quando eu cheguei lá, era só a luz do mundo. Com Éder. Não é? Estou voltando! Essa música foi febre. Ele cantava esse louvor. Já viu Éder? Ainda não. Ele louvava esse louvor todos os cultos. Era ele e o pastor Zé, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. É massa demais, vai ficar bom demais. Vai ter umas cabezinhas, que é as épocas de Talos. Quando Talos surgiu, a gente era os aventureiros. Era os Talex. Aí vamos pro show de Talos, Natal, Talos vai estar pela primeira vez no Natal, e a gente foi-se embora dentro de um carro lá no Nélio Dias, né? Nélio Dias. Foi. Só resenha. A gente também se juntava pra fazer medo do povo. Na verdade, você fazia mais, né? Eu só participei uma ou foi duas vezes, mas você... Mas pior foi aquela que a gente participou junto, né? Mas a coitada da Daphne, né? Meu Deus, é que sofria mais com biscoito fora da realidade. O Helder, mas assim, desse período de maturidade, de início, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho as minhas fases, né? Hoje eu afirmo isso onde eu puder falar. Eu hoje estou conhecendo um Cristo que eu não conhecia. Mesmo que a gente se converta, a gente diz, eu conhecia Cristo naquele período. Só que a gente vai prosseguindo e conhecendo, e Cristo vai sendo revelado, né, de outra maneira. E aí, porque a gente falou há pouco tempo aqui do humor, da comédia, e eu trabalho com teatro, né? Eu trabalho com comédia e humor. E quando eu conhecia Cristo, eu achava que isso era errado para mim, né? Porque era o contexto. Era um outro contexto de igreja, não era a igreja que eu estou hoje. Era uma outra visão, então eu cheguei até a cogitar sair. Eu saí assim do teatro, me ausentei, eu disse que não ia fazer mais. Isso me fez um mal, me senti incompleto. Eu sempre fiz isso a minha vida inteira, desde criança. E parecia que eu fui infeliz. Era a religiosidade, né? E aí eu estou tentando resumir para chegar onde eu quero chegar. E aí, enfim, depois eu entendi que não é bem isso através das escrituras. Depois eu li um livro que mudou muito a minha visão, chamado Jesus Puro e Simples. Tem algum lugar aqui, muito bom, daqui a pouco eu mostro e indico para vocês. Jesus Puro e Simples, modificou minha visão sobre Cristo. E aí hoje eu, palhaço, artista, pastor de igreja, pai, né? Mas não perco a minha essência com Cristo e entendo que hoje o Cristo que foi revelado a mim através das Escrituras e se manifesta na minha vida é o puro e o simples, né? Que faz com que a gente leve essa palavra para pessoas que eu vou dizer talvez, o tradicionalismo não alcança, né? Porque às vezes a gente nicha muito e a gente consegue alcançar umas pessoas. A primeira falha, quando a gente está nesses contextos de muita tradição, a primeira falha é a gente se exclui das outras pessoas, né? A gente para de ter amigos lá fora. Como é que a gente vai conseguir alcançar as pessoas, demonstrar o amor de Deus se a gente se exclui dessa vida? E aí a minha pergunta nesse sentido é justamente isso, assim. Nesse contexto de tudo que você viveu com Cristo até chegar hoje, na maturidade que você tem hoje, na visão que você tem hoje, eu queria que você falasse um pouquinho desse Cristo que você conhece hoje, assim. Um Cristo totalmente sem filtro das religiões, da igreja, enfim. O que é que modificou a sua visão desse Cristo que você conhece hoje? Você se deu para entender, né? Entendi. Modificou totalmente a minha vida. Por quê? Se fosse uma época atrás, eu não faria o que eu estou fazendo hoje. Porque eu acharia que isso era uma aberração, não podia acontecer, como é que trazer um negócio engraçado para um negócio desse, Deus é um negócio sério, a religião é um negócio sério, não pode ser assim, entendeu? Porque isso foi como a gente foi ensinado lá atrás. Não é porque Cristo mudou, Cristo continuou o mesmo. Sim. Apenas a forma de ensinar pra gente
uma forma meio rude, um Deus carrasco, um Deus que você não pode fazer nada. Distante. Se você sorrir é pecado, se jogar bola é pecado. Hoje em dia que falou quem jogava bola, está jogando bola e fala que não é pecado. E a gente vê que muitas coisas que a igreja, algumas igrejas não permitem, a gente vê que não está presente a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus porque Ele nos deu maturidade. Sim. Entendeu? E você falou, E discernimento. Tocou uma tese muito boa aí, foi algo que a gente viveu no Guarujá por esses dias, antes de vir para cá. A gente estava numa reunião, eu sou um cara que gosta muito de observar. Entendeu? A gente estava na reunião na casa de uma irmã, que a gente recebeu um convite para ir lá e se reuniu vários irmãos para chegar lá, orar, louvar. Aí nesse meio tempo que a gente estava lá, o marido da dona da casa, ele não era cristão. E ali, enquanto muitos falavam, eu estava aqui perto a ele, aqui do lado, ele sentado na cadeira, e não dava atenção alguma ao que estava sendo falado. E foi quando chegou um irmão, que foi o irmão Deco. Assim que eu cheguei lá no Guarujá, foi um dos irmãos que nos acolheu também. Lá eu congreguei na Presbiteriana, Pentecostal e EPP do pastor Bispo Aldileno. E foi quando ele adentrou. E o linguajar dele é um linguajar um pouco, para algumas pessoas, então eles são vagabundos, né? Crente não. Porque... Ele tem uma gíria. A gíria, né? Sim. E aí, meu irmão, tá ligado, tal, não sei o que. Então, para muitas pessoas não queriam ouvir ele. E ele começou a expressar, e ele pegou o dono, o marido da mulher lá da casa lá, e falou assim, aquele que não estava prestando atenção na palavra. E foi quando ele começou a falar com gíria, o cara já tirou o celular, já guardou o celular, ficou prestando atenção no que ele estava falando, e eu observando. E ele começou a introduzir a palavra de Deus, com gíria. E aquele homem começou... Só para deixar claro, que não era forçado, é o jeito dele, né? O jeito dele. Porque tem gente que quer forçar para mostrar que é um descolado, e aí é terrível isso, mas é o cara que é assim. E aí é massa. E foi quando lá ele falou o que tinha que falar. E foi quando a minha esposa falou assim, não, a gente não pode ir embora antes de fazer o apelo. Saber se no meio da gente tem alguém que quer citar o Senhor. E foi no momento que o homem levantou a mão e aceitou o Senhor. Onde muitas pessoas com seu linguajar não alcançou, uma pessoa com um linguajar totalmente diferente, coisa que não alcançava outras vidas, alcançou aquela vida lá. Através da forma que ele se expressava. E ali a gente começa a entender, Marcos, que através da nossa comédia a gente vai alcançar vidas aonde Marco Feliciano não vai alcançar. Exato. E eu sou bem sincero, existem vidas que eu não vou alcançar e Marco Feliciano ou outras pessoas não vão alcançar. A gente está a cultura hoje, a gente, diferente de antigamente, ela é assim, são múltiplas, né? A gente vive num contexto com pessoas de diferentes contextos, diferentes formas de se vestir, forma de falar, que vive de maneira diferente. E aí eu gosto de pensar nisso que você falou, isso é muito importante, porque eu gosto de pensar assim, você está num contexto hoje, você trabalha com empresa, né, ainda, então tipo, eu não tenho acesso aí, entendeu? Eu não trabalho com isso, eu não tenho acesso, mas tem um cara lá, entendeu? Do jeito dele, e aí eu tô, sei lá, eu trabalho com eventos, e eu trabalho com eventos não é somente eventos da igreja, eu trabalho principalmente com eventos fora da igreja, né? E aí... Não vou contar você. Um momento assim. É tipo, vamos supor, é seu trabalho. Sim. Além de você ser pastor e ser cristão, é o seu trabalho, é arte. Exatamente. Então quer dizer que se o cara for um ginecologista, se ele for pastor, cristão, ele não vai poder ver. É o trabalho. É o trabalho. Mas o que eu ainda estou querendo dizer é justamente no seguinte, a gente ser usado nesses contextos diferentes. Porque você vinha falando o seguinte, você alcança pessoas que o Marco Feliciano não alcança. E é isso que eu estou querendo dizer assim. Que bom que existem essas diferenças. Por isso que a minha pergunta foi, isso era natural do pastor? É porque quando a igreja força a barra, no sentido que é terrível, os grupos de jovens às vezes gostam de fazer isso e faz muito errado. O grupo de jovens às vezes assim, para a gente atrair, vamos pensar num negócio diferente. Se for um diferente forçado, que não é a identidade daqueles jovens, não funciona, meu amigo. Agora, quando você tem pessoas que realmente, na sua essência simples, né, com a maneira de falar talvez diferente, com a maneira de se vestir diferente, claro que a gente tem de costume, mas não é esse o meu foco. Mas o que eu estou querendo dizer é justamente assim,
essas pessoas conseguem alcançar pessoas que talvez a igreja nem consiga. Porque hoje o mais difícil é você conseguir carregar pessoas, carregar só uma maneira de falar, né? Levar, convidar as pessoas até a igreja, porque as pessoas estão cada vez mais tendo distanciamento e aversão às igrejas por causa de um grupo super, talvez, religioso, super preconceituoso. É por causa desse grupo, generaliza, e as pessoas não querem ter o acesso à igreja. Então, quando você tem alguém assim, que é totalmente desconfigurado, mas que é um cristão verdadeiro e autêntico, aí é o que chama a atenção, o cara quer ouvir isso, né? E isso é maravilhoso. Eu tenho a minha maneira de se vestir, eu gosto sempre de mostrar a minha pulseirinha aqui do reggae aqui, que eu sou regueiro, eu gosto. Eu sou eclético. Não, eu sou eclético também, mas porque eu gosto de reggae, e pra você ver, cara, é uma pulseira. Não tem nada demais. Mas pra muita gente que é da igreja, quando olhar, oxe, que estranho, né? Não combina com o pastor. Aí outras pessoas que não são da igreja sempre comentam, gostei da pulseira, né? E isso já me abriu portas para conversar com pessoas que eu nunca imaginei que estariam conversando. Uma pulseira. E o cara olhou, gostou, começou a conversar comigo, a falar de reggae, daqui a pouco eu estou conversando sobre outra coisa com ele, né? Então é isso que é maravilhoso, essa essência. Eu não acredito, Eder, num jeito de ser igreja onde todo mundo é igual. Todo mundo se veste do mesmo jeito, todo mundo fala o mesmo idioma, o evangeliquez. Cada um se pega todo diferente. Todo mundo, aí vira um gueto, sabe assim, aí pra você vir pro nosso meio, você tem que ser igual a gente, e aí é furado, né, velho? Então acho que é justamente, e esse é o barato de ser igreja, nas diferenças. Como é que você junta um grupo de pessoas totalmente diferentes para dar certo? Porque, apesar de todo mundo ser diferente, mas regado por uma só cabeça, né? Não é pela cabeça de cada um, a minha cabeça tem a sua. E a minha cabeça aqui entre nós, viu? Mas é justamente... Isso aqui é feito, Eu não sou cearense não, eu sou macauense. Mas justamente o Cristo sendo cabeça que faz com que essa multiplicidade, né, de cristão, você a maneira de ser diferente, dê certo. E é uma coisa legal em ti, que justamente você sempre foi PCP, sempre fui da arte, fui arteiro. Arteiro. Eu queria achar o vídeo da Lan House aqui, que vocês... fingiram um assalto na Lan House. Tava só os amigos, lógico, dentro, e menino, eu queria achar esse vídeo, não sei se ainda existe. Existe. Mas assim, se eu fosse puxar assunto com ele aqui das preservadas, eu tenho várias coisas aqui, mas hoje não é o foco, outro dia. Mas assim, esse aqui é o legal porque você não perdeu essa essência, né? E aí, que isso possa continuar mesmo assim na sua vida, que isso possa ser, como está sendo, portas para várias outras pessoas chegar e trazer o evangelho. Você está me relatando, inclusive, de pessoas que se aproximam de você e acha, você estava falando da entrevista, né, que você deu, que a pessoa acha que vai ver, eu vou assistir porque vai ser comédia, porque vai ser engraçado, e se depara com você ministrando a palavra de alguma maneira, contando um testemunho e tal, e as pessoas ficam impactadas, né? Então isso é que é o legal, porque é o jeito do cara ser nessas simplicidades com Cristo, que é muito simples, a gente complica muita coisa, Cristo é muito simples, e faz com que a gente leve o evangelho de uma maneira leve, como ele é, simples como ele é, e autêntico, né, cara? Sem os filtros, né, que a gente coloca. Como posso falar, Max? É porque, assim, até na minha própria pregação hoje em dia, ela mudou. Sim, eu vi uns trechos aí de você. Porque, assim, eu gosto muito de falar de uma forma que atenda a todo mundo. Porque a nossa maior preocupação não é apenas pregar. Sim. É tocar a todos. E saber que todos estão ouvindo e entendendo. E entendendo. Às vezes termina um culto, todo mundo está glorificando, você pergunta o que foi pregado, a pessoa fala que não sabe. E às vezes quando eu sou bem sincero, a minha igreja é pentecostal, né? E quando eu vou ministrar, todo mundo fica em silêncio, prestando atenção no que eu estou falando. Você carregou um jeito aí da presbiteriana. Aí... Carregou uma essênciazinha aí. E muitas vezes eu ficava assim, um pouco incomodado. Porque é só apenas uns glória a Deus, aleluia. Porque assim, fica prestando atenção no que está sendo falado. Porque quando o profeta, não é querendo
me engrandecer. Sim, claro. Mas quando o professor está falando, o aluno deve ficar em silêncio. Você está falando para ser ouvido, né, cara? É lógica isso. A aula. E muitas pessoas me procuraram assim, pô, eu gosto quando tu prega, porque assim, eu entendo quando tu está pregando. Porque a minha maior preocupação como ministro é saber que eu estou ministrando os corações. Né? E a gente vê que Jesus, ele sempre foi simples. Sim. O homem não. O homem quer colocar uma dificuldade para mostrar que ele é um cara bem estudado. Você vê Jesus, ele pegou algo do céu, mas trouxe para fazer algo terreno. O reino dos céus é semelhante a uma semente. Olha, algo daqui, mas é do céu. Os exemplos dele, as parábolas, sempre usando. Ovelha e algo do cotidiano das pessoas. Que contextualizava justamente. Entendeu? Contextualizava. Ele era didático. Quer aprisionar alguém em uma pregação? Traga algo. Quando eu falo sobre amor, eu gosto muito de falar sobre relacionamento homem e mulher. E sempre eu trago à tona a respeito sobre mim e minha esposa. Né? Por amor à minha esposa, eu tive que abrir mão de algumas coisas porque ela não gostava. E, consequentemente, ela teve que abrir mão de algumas coisas por amor a mim. E a pergunta que eu faço para vocês falam que ama a Deus. Mas será que você abriu mão de algumas coisas por amar a Ele? Porque a falar que ama a Deus é muito fácil, Max. Sim. Querer o amor de Deus todo mundo quer. Também. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: como você retribui esse amor? Como você retribui esse amor? Entendeu? E isso tem que ser notório. Amar não é apenas falar que ama, é demonstrar. Rodolfo Abrantes tem uma frase muito boa que ele diz, né, que Deus entregou a vida de Cristo, se entregou, né, entregou a vida dele por ele. Ele disse que a única forma que eu achei de retribuir é entregando a minha de volta. Né? Porque não tem o que eu a fazer que vai, então vou entregar a minha vida de volta, né? E caramba, assim, é maravilhoso. É maravilhoso. E aí, Eda, como eu prometi, né? Esse aqui foi o livro que mudou minha vida. Eu vou indicar aqui pra vocês. Não vai focar só aqui mesmo. Jesus puro e simples. Eu tenho um problema para ler nome de autor que não é brasileiro, porque às vezes eu não faço a pronúncia certa, os caras ficam rindo de mim. Aí eu não sei se é... Acho que é o Wayne, né? Eu leio assim, o Wayne Cordeiro, mas aí tem gente que pode imitar a gente de outra forma, né? Jesus puro e simples, fica a dica aí. Que aí, meu amigo, foi o que trouxe um alento para mim, assim, do Jesus lá das Escrituras. Ué, Max, mas não, o Jesus que a gente ouve falar nas igrejas das Escrituras? Só que mais um pouco. Porque a gente fala de Jesus da Escritura e a gente carrega a tradição um pouco em cima, então a gente vai colocando coisas em cima de Cristo. E hoje o Cristo que é mostrado não é o autêntico, digamos assim, né? Uma coisa assim que você tocou nesse assunto aí, me fez lembrar, sabe o quê? Se você pegar o filme A Paixão de Cristo e pegar o The Chosen, você vê um Cristo muito, sabe... É porque assim, os filmes, inclusive de Mel Gibson para trás, e aí eu tô falando isso porque eu faço teatro, né? Trazem muito a ideia do Cristo Deus. Então se ele é Deus, aí é um Cristo sério, que olha lentamente e que vai falar assim, venham todos e não sei o que lá, né? Mas sacro. E The Chosen, cara, trouxe o Cristo humano, que senta, que sorri, que chora, que ronca, e que tá cansado, e que tá exausto. A Bíblia fala que ele tá cansado, né? Não, repousou, dormiu. Claro, tudo isso a Bíblia fala, mas a gente quando lê, inclusive a gente nem percebe isso, que a gente vai lendo, só que a gente fala de Jesus, então a gente pensa de um jeito. E Jesus quebrou, fez tanto sucesso por causa disso, que trouxe um Jesus, não é o Jesus, quando eu falo humano, não desmerecendo a divindade, mas justamente dizendo assim, como ele era realmente. Que é o Cristo que a gente se identifica. Que é o Cristo que me entende, esse daí me entende, porque esse daí passa pelo que eu passo também, entendeu? E aí é isso aí mesmo, muito massa. O Helder, a gente já capolou aqui um pouquinho, mas pra gente encerrar, eu vou ver se eu acho o vídeo do Para a Nossa Alegria, se eu achar, eu vou botar aqui no final, viu? A gente termina com esse vídeo. Se eu achar, se não aparecer é porque eu não achei, mas eu acho que deve estar no Facebook, que meu pai... Tá no YouTube, tá no YouTube. Meu pai, já tá no YouTube? Já. Ah, pois já era, daqui a pouco eu coloco. É que meu pai me mandou um dia desse aí, acho que há uns 3 meses atrás, no Facebook, como lembrança. Aí eu digo, pelo amor de Deus, não compartilha isso não. E aí, mas eu queria que você ficasse à vontade para
trazer uma palavra final, né? O que é que você deixaria de mensagem de todo o seu contexto que você contou hoje aqui? Qual é o melhor conselho que você daria para as pessoas acerca de Jesus, acerca do Evangelho? O conselho que eu deixaria é o seguinte, Max. Olhe sempre para as pessoas como imperfeitas. Porque por mais que você queira encontrar uma pessoa perfeita, você não vai encontrar. Ela vai falhar, né, com você ou com outra pessoa, você pode decepcionar. Mas olhe para Cristo como seu foco principal. E tem que entender que a sua bússola é a palavra. E às vezes a gente pensa que pessoas podem me indicar para um lugar certo, mas saiba que a palavra vai te indicar para o lugar correto. E saiba que esse lugar só é Cristo, né? E você pode achar assim, mas o que eu posso fazer no reino? O que é que você faz no mundo secular? O que é que você anda fazendo? O que você pode moldar para entregar a Cristo? Porque a maior dificuldade do ser humano é achar que não consegue fazer nada. Acha que não consegue fazer nada. Você como nós, com a forma que a gente gosta de expressar, não é apenas porque a gente está, né, na frente de uma câmera que a gente vai, sabe? A gente sabe que quando eu coloco o chapéu, a camisa ali é um personagem, mas ali sou eu. Ali por trás das câmeras também sou eu. Eu sou essa pessoa brincalhona. E assim, seja que você é na frente de quem for. É de um pastor, é de quem for, seja você, né? Por mais que você não esteja na frente do seu pastor, você mais está na frente de Cristo. E não tem como você assim, eu sou esse, eu sou aquele, e às vezes você não sabe nem quem você vai ser o personagem agora. Não se tente ser um camaleão, mas que você possa ser um termostato, que é isso. É você conseguir mudar o ambiente onde você chega. E não para pior, mas para melhor. Porque sair do Guarujá, Max, para vir para cá e chegar aqui e ser bem recepcionado é uma coisa que dinheiro não paga. Ver pessoas chorando de lá porque a gente veio para cá e diz assim, está demorando demais, já está bom de você voltar, é sinal que você está fazendo algo de bom para as pessoas. Sim. Porque a pior coisa que tem é você sair de casa, de um lugar, o ambiente que você está, e a pessoa olhar para você quando está saindo assim, oh meu Deus do céu, graças a Deus. E que não volte. Volte mais. E é bom a gente ser, sabe, essa pessoa. Seja fiel a Cristo. Tente moldar o que você faz para Cristo, né? E isso vai tornar a sua vida melhor, com certeza. Olha aí, muito bom, muito bom. Gente, e aí, para a gente encerrar, como eu gosto de dizer, você tem a oportunidade agora de expandir essa conversa aqui para outras pessoas, que com certeza tem alguém que precisa ouvir esse bate-papo e de alguma maneira ser alcançado. Então já imaginou, você pode auxiliar na expansão do reino de Deus para a vida de outras pessoas com duas coisas bem simples, velho. Compartilhando e também curtindo, porque quando curte dá mais engajamento, dá mais engajamento, e dando mais engajamento alcança mais do que as pessoas. Esse é o barato de vídeos que falam do Evangelho. E é barato mesmo, não custa nada. Exatamente, não custa nada. Então é isso, assim, eu fico muito obrigado mesmo. Que horas são agora? Olha só, 11h24, uma hora que a gente tá aqui. Não, 24, vamos dar um minutinho, dá 25. Peraí, deixa eu esperar. Não para no 24 não, dá certo. E aí assim, tem um ventilador aqui em cima da gente, já abri a boca, eu duas ou três vezes aqui, mas é porque tá enfadonho não, é porque não tem como mesmo. Mas é isso, então assim, obrigado por esse tempo. Vamos marcar com o Zezinho para gravar o vídeo. E inclusive vá lá no Instagram, segue lá o Helder e confere o vídeo que a gente gravou também, a fofoca divina, que tá muito bom. Espalha essa fofoca. Então cheiro, galera, nos olhos e até mais. Deus abençoe. Fica com Deus.